A Jovem Pan acompanha a discussão sobre o rol taxativo da ANS com os planos de saúde. Apesar da polêmica sobre o acesso a alguns tratamentos da lista, as operadoras seguem crescendo no Brasil. O destaque vai para o plano coletivo empresarial, que já é oferecido pelas empresas para mais de 30 milhões de brasileiros que são trabalhadores formais. Vamos agora conversar com José Sequim, que é superintendente executivo do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Bom dia, José. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Vitor. Grande prazer estar com vocês aí. José, explica pra gente o porquê desse aumento que é tão significativo. É por conta mesmo dos trabalhadores formais, que agora, aumentou muito o número de registros desses trabalhadores? É por conta desse aumento? Com certeza. O aumento de trabalhador formal, carteira assinada, ele repercute diretamente na quantidade de beneficiários de planos de saúde. Veja que em São Paulo, nesse último ano, teve um crescimento de 750 mil novos trabalhadores de carteira assinada e foram 660 mil deles que ingressaram em planos de saúde. Então, é gente que foi contratada pelas empresas que tinha plano de saúde para seus funcionários e, portanto, eles ingressaram na carteira de beneficiários e aumentaram o número de beneficiários no estado de São Paulo. No Brasil inteiro também acontece a mesma coisa. E aí as operadoras de saúde têm acompanhado essa evolução também, José? Ou seja, melhorado, aprimorado a rede, disponibilizado mais hospitais, mais médicos, porque à medida que aumenta o número de beneficiários, e o temor é que isso prejudique o serviço, né? Que haja uma lotação, que haja filas. Isso está acontecendo ou não? As operadoras têm acompanhado também esse aumento de pacientes? Veja, Vitor, que o número de beneficiários já foi bem mais alto do que esse que chegamos hoje. No passado, em 2014, na época, as operadoras atendiam bem. Tem um critério que o órgão fiscalizador define, que é o seguinte: se você consegue atender nos prazos que a regulamentação da ANS estabelece, você tem uma rede suficiente. A gente não tem tido reclamações assim significativas, a não ser pontuais aqui e acolá, quanto à capacidade de atendimento. As reclamações são de outro tipo. Então, sim, as operadoras já estavam aparelhadas, continuam aparelhadas e continuam absorvendo gente sempre que eles passam a ter uma ocupação muito alta da sua capacidade, dos leitos, dos hospitais, das clínicas, laboratórios, médicos, etc. Então, sim, as operadoras estão aparelhadas, se aparelham, se não o fizerem, elas têm uma pontuação rebaixada pela ANS, e isso piora o conceito da operadora. Então, esse é um ponto de atenção que as operadoras sempre seguem, Vitor. Zé Maria, sua pergunta? Pois é, doutor Sequim, esse movimento aí de adesão, ele enfrenta adversidades na própria estrutura do país no momento político, né? Quando cai o índice de emprego, aí caem também as adesões. Os planos hoje no Brasil são muito caros, né? São muito caros, mas se transformaram num objeto de primeira necessidade, porque o SUS não aguenta atender a todos com a qualidade e a expectativa que quer, principalmente a classe média. Qual é o futuro desse mercado no Brasil? Nós teremos planos fechados, novos abertos? Como é que o senhor vê o horizonte aí do futuro desse mercado? É difícil a gente falar num horizonte assim muito longo, de 5, 10 anos, porque as transformações na sociedade são muito intensas, muito rápidas, e muita coisa pode acontecer nesse período aí. O que eu vejo num horizonte aí de 2, 3 anos é essa tendência de aumento do número de beneficiários no ritmo que tem acontecido nos últimos 24 meses, desde julho de 2020, é se manter na faixa de 3% a 4% ao ano. Veja, o setor já teve 50 milhões e 500 mil beneficiários. Estamos agora ainda abaixo de 50 milhões. Eu acho que em pouco tempo a gente deverá chegar e bater essa meta aí do passado. O que a gente tem notado no setor também é que há um conjunto grande de novas iniciativas, pensando em oferecer produtos com algo um pouco distinto do que vinha sendo oferecido até o dia de hoje. Então, empresas nascentes, pequenas ainda,
mas voltadas para nichos particulares, e em especial, atuando muito na promoção da saúde, evitando que seu conjunto de beneficiários adoeça. Você sabe que a saúde depende de nós, do que fazemos, do que comemos, do ar que respiramos. A gente pode construir nossa saúde. Então, muitas pequenas operadoras iniciantes no mercado estão iniciando com esse conceito. Eu espero que elas venham a ter sucesso e deverão ter. São pequenas ainda, mas têm um potencial bastante grande pela frente. É um mercado que vai estar em transformações muito rápido, mas eu não acredito que ele vai cair. Até por uma razão muito simples. As dificuldades financeiras do governo são muito claras e conhecidas e não serão resolvidas em curto espaço de tempo. Então, nesse horizonte, lamentavelmente, o governo não terá condições de aumentar significativamente a dotação para o SUS, que é necessária. E, portanto, o SUS vai continuar com as dificuldades de atendimento que ele enfrenta hoje. E é por isso que as pessoas desejam tanto ter plano de saúde. Veja, mal finalizamos a pandemia, não terminou ainda. E ela assustou muita gente. E muita gente acabou gastando um dinheiro razoável para seu tratamento. As pessoas perceberam a necessidade e a utilidade dos planos de saúde durante essa pandemia. Ela acentuou o desejo. E você falou, os planos são caros. Sim, são, frente à renda das pessoas. Mas pense o seguinte, são caros frente ao que eles te oferecem? A possibilidade, por exemplo, de você ter um câncer que te custa alguns milhões de tratamento? São essas considerações que nós temos que fazer ao avaliar se os planos são caros ou não. A gente vê também, José, a respeito desse cenário, que com a pandemia, logo depois, né, vamos dizer assim, vou reformular até minha pergunta, porque a gente já conversou sobre isso aqui no Jornal da Manhã. O plano de saúde, ele cresceu muito. Com isso, muitas pessoas deixaram de ter o plano e foram para o SUS. O senhor acabou de dizer, o SUS, ele fica sobrecarregado, ele tem uma função muito importante. Isso a gente não está falando de pessoas que estão numa empresa, que de repente vem aquele desconto na carteira a respeito do plano de saúde. E essa pessoa que ela está ali sem condições de ter o plano e vai para o SUS, como que fica a situação dela? Porque o SUS está sobrecarregado, uma situação extremamente complicada e os planos só aumentam, e aumentam muito, por sinal, como o Zé Maria falou. Como que fica, né, essa conta? Veja que nos últimos 24 meses, como eu já falei, de julho de 2020 para cá, o número de beneficiários cresceu. Então, essas pessoas que entraram em plano de saúde normalmente empresariais, são pessoas que não precisam estar na fila do SUS para ter atendimento, elas buscam atendimento privado. Não é que elas não possam ir ao SUS, podem, mas elas têm essa alternativa e pagam para ter alternativa. Então, eu não vejo por que uma pessoa que tenha plano de saúde vá para o SUS sistematicamente. Poderá ir por uma ocasião ou outra. Então, o que se nota é que o SUS não está sendo sobrecarregado por evasão de beneficiários de plano de saúde. Isso não aconteceu nos últimos 24 meses. Aconteceu, sim, na crise econômica iniciada no finalzinho do mandato da presidente Dilma, em que o país entrou numa crise severa e prolongada. Aí, sim, o país perdeu 13,5 milhões de beneficiários de plano de saúde. E, na época, vocês devem lembrar muito bem, vários governadores apontaram esse problema como sobrecarregando os gastos com o SUS que o Estado e a Prefeitura tiveram que ter. Isso permaneceu até 2018 e 2019 e começou a crescer levemente. Caiu muito na pandemia, mas desde julho de 2020 vem crescendo. Então, o setor suplementar, os planos de saúde, do meu ponto de vista, estão dando, sim, uma contribuição importante para a saúde dos brasileiros e diminuindo a quantidade de pessoas que dependem exclusivamente do SUS. Eu não estou aqui dizendo que plano de saúde é a solução para a saúde do brasileiro. Ele é parte da solução, uma parte importante da solução.
Agora 10h33. Você, Zé, sua pergunta. Eu queria saber sobre essa polêmica recente, né? Os planos foram desobrigados de atender a doenças e a procedimentos que não estavam descritos diretamente no contrato de adesão. E aí o Congresso pegou e reverteu a situação. Isso o que vai significar? Vai ser um aumento de valor, porque afinal há um cálculo, né, para definir o valor da mensalidade. Qual é a repercussão desta decisão inicial de desobrigar os planos e depois essa do Congresso de voltar a obrigar os planos a atender doenças não descritas no contrato original? Essa é uma questão que provocou uma verdadeira comoção nacional. Acho que tem muito desentendimento do problema por trás dessa comoção que se levantou, além, obviamente, que estamos em período eleitoral e os parlamentares que precisam se reeleger estão buscando votos. Então, adotam atitudes que agradem o eleitor e o consumidor. Mas veja, ponha-se no lugar da operadora. Uma empresa que põe o dinheiro dela, põe o capital para oferecer planos de saúde. Ela tem um risco embutido na oferta de planos. Ela tem que saber qual é esse risco que ela está assumindo. Como é que ela sabe e calcula qual é o risco a que ela está submetida nos próximos anos? Ela tem que saber quais são as obrigações que ela tem. E as obrigações definidas pela ANS, por força de lei que lhe deu essa competência, é a chamado rol de procedimentos obrigatórios. É a lista que tem mais de 3.500 procedimentos obrigatórios, mais de 90% de todos os procedimentos descritos na classificação de procedimentos pela Associação Médica Brasileira. Ou seja, é uma lista ampla, cobre praticamente tudo. Estão de fora procedimentos estéticos, não tem obrigação de cobrir, procedimentos ilícitos, experimentais e coisas desse tipo. Então, o rol é bastante amplo. A operadora, quando faz as contas e ela está pensando nos compromissos que está assumindo para o dia de amanhã, ela leva em conta essa lista de obrigações que ela tem que ter. Você imagina que essa lista não existe. Se ela for exemplificativa, vale tudo, vale qualquer coisa. Como é que ela faz as contas? Como é que ela calcula qual é o risco que ela está submetida se ela não tem uma lista de obrigações, etc. Então, eu penso que o rol é importante para dar esse norte para a operadora, para quem põe o seu capital em risco e precisa da cobertura para as pessoas. Ele é extenso, cobre 90% de todos os procedimentos listados pela Associação Médica Brasileira. É bastante compreensivo. Estão de fora alguns. A gente diz que ele é o rol mínimo obrigatório, mas nada impede que uma operadora, fazendo os cálculos, cubra coisas que não estão listadas no rol. E algumas fazem isso. Obviamente que ela põe isso no preço. Então, a consequência de ter essa decisão, olha, não tem mais lista de obrigatória, vale qualquer coisa, é muito arriscada desse ponto de vista. Tem outro risco no meio do caminho. Eu acho que isso é muito importante. Desculpa até te interromper, o nosso horário aqui está estourando já, mas muito obrigada pela sua participação, que foi muito esclarecedora aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado a vocês todos e um bom final de semana.